Olá, no episódio anterior do programa Urbanidade, você viu? Conhecemos um escritório de arquitetura que adotou o home office como prática para o presente e para o futuro. Um bate-papo com o arquiteto e professor Romeu Duarte sobre patrimônio cultural material e imaterial. Acompanhamos a rotina de quem adora frequentar uma cafeteria. Vamos repensar a cidade juntos? O programa Urbanidade já começou. Cada cidade possui uma história, e são as histórias do passado que nos permitem analisar quem somos e para onde vamos, como coletividade também. No programa de hoje vamos viajar na história da cidade de Redenção, no Ceará, lutas que ficam até os dias de hoje nas ruas e nos corações de seus moradores. Vamos entrevistar o professor e historiador Américo Souza para compreender a formação de Redenção e seu impacto na sociedade da época. E para começar, vamos mostrar como a utilização da energia solar já é uma realidade nas cidades e como ela ajuda na redução do impacto ao meio ambiente. Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Fortaleza é uma das cidades que mais utiliza esse tipo de energia renovável no Brasil. Nós vamos conversar agora com a Daiane Carneiro. Ela é engenheira eletricista e especialista em energias renováveis. Daiane, você percebe maior adesão da energia solar, desse tipo de energia, das placas solares? Sim, sistemas fotovoltaicos, desde a regulamentação da 482 em 2012, vem apresentando um crescimento exponencial, e o estado do Ceará, em particular a capital, vem sim tendo esse segmento, o crescimento tem sido realmente bem ascendente e com a pandemia isso teve dois olhares, um de economia, retração, outro de possibilidade de investimento e redução da conta da energia. Então, é sim uma fonte de energia cada vez mais explorada em nosso estado. A opção por parte do consumidor em implantação da sua própria geração de energia tem vários olhares de incentivo econômico, ecológico, baixo carbono e tem também a questão do custo histórico que está sendo reduzido ao longo do tempo, espera-se que cada vez ele reduza. E a gente tem também uma permeação a nível internacional, isso não só nacional, mas a nível internacional, de economia de baixo carbono, um caminhar para a abertura do mercado. Então a gente entende que as unidades consumidoras, com a abertura do mercado, vai ter cada vez mais a opção de escolha, Como é que você enxerga o Ceará nesse cenário? Qual o potencial do Ceará? O potencial é inegável, O estado do Ceará está numa proximidade com a linha do Equador, que é a faixa que mais recebe fluxo solar radiante no globo terrestre. É até um pouco contraditório os números que a gente tem de instalação atuais no Brasil. O Ceará ranqueia o 9º estado, então ele deveria até estar em terceiro, segundo. E muito disso não está atrelado ao potencial, ao recurso solar disponível no nosso estado, E sim a questão mais de amadurecimento, acerca de convencimento para a implantação do sistema por parte dos usuários e investidores. Então, é mais esse olhar, despertar para a implantação de sistemas e não a questão de potencial. Potencial temos a dar de abundante. Quem nunca reclamou daquela conta de energia no final do mês, não é verdade? É por isso que as energias renováveis estão cada vez mais presentes. Elas fazem bem para o bolso e para o meio ambiente. Agora a gente vai conversar com a Adele Ribeiro. Ela é administradora e servidora pública e ela aderiu às placas de energia solar aqui na casa dela, que fica na Caucaia. E aí, funcionou? Você notou realmente a diferença no bolso? Com certeza, eu já senti a diferença no primeiro mês, A nossa intenção, assim, de início era melhorar a questão financeira, mas ao mesmo tempo uma questão da sustentabilidade, Porque é uma energia limpa, a energia solar, e ela é muito disponível aqui no Nordeste, em especial no estado do Ceará. Então a gente sentiu toda a diferença na conta, e no mês seguinte a gente já viu que o crédito gerado de energia foi superior ao que a gente consumiu. O que você imaginava, assim? Foi diferente para você? Sim, no passado a gente tinha aquela visão, de que era uma coisa muito cara por conta da tecnologia, que seria uma coisa muito inacessível para um ambiente,
domiciliar. Então, realmente não passava pela nossa mente, né, aderir a esse tipo de tecnologia. Mas com a vinda da pandemia, né, que ninguém esperou, todo mundo teve distanciamento social, tivemos que trabalhar em casa, o consumo de energia aumentou por consequência, né? E aí começamos a pensar nessa possibilidade. Aí quando a gente fez a pesquisa, né, orçamentos e tudo mais, a gente viu que era viável, né? Então foi uma coisa recente, na verdade. O fator meio ambiente, sustentabilidade, também pesou para você? A questão ambiental, ela também influenciou na nossa decisão, né? A gente busca sempre a questão financeira, com certeza o fator econômico pesa, mas ele aliado à questão ambiental, ele faz a gente se sentir melhor, a gente está podendo contribuir um pouco, né? Utilizando energias menos sustentáveis por uma muito mais sustentável e limpa, né? Com a popularização do produto, os custos caem bastante, facilitando o acesso para outros públicos. Há 2, 3 anos atrás, o público que mais procurava era o público A, B. Hoje aumentou muito a procura do público C e D, até por conta da pandemia, o pessoal querendo reduzir custos, então esse público tem procurado mais, por 2 motivos, né? O primeiro motivo é o aumento da conta de energia elétrica, que tem ficado mais cara a cada ano, e a tendência é que sempre aumente, e a conta ficando mais cara, com as facilidades de financiamento que a gente tem hoje, acaba que a parcela, mais o mínimo que se paga, fica muito próximo do que a pessoa já paga de conta hoje. Em alguns casos, já aí indo para o comércio, fica até às vezes a parcela e o mínimo fica mais barato do que a conta de energia atual do cliente. Então, se ele não está fazendo energia solar hoje, ele já está perdendo dinheiro. Antigamente, por volta de 2015, se você for analisar projetos que foram instalados nessa época, o tempo de retorno era praticamente o dobro do tempo de retorno que a gente tem hoje. Então, antigamente era em torno de 8 anos, hoje é em torno de média de 4 anos. Isso se dá por conta da alta procura por energia solar. Então, a alta procura faz com que mais pessoas comprem equipamentos, então mais pessoas comprando equipamento, o equipamento é produzido em maior escala, fica mais barato, então isso é uma cadeia que é um ciclo que vai se retroalimentando o tempo todo, então vai ficando mais barato, mas tem outro fator também, que é a conta ficando mais cara. Então o sistema vai ficando mais barato, vai tendo mais empresas trabalhando com esse tipo de serviço e também a conta está ficando mais cara. Então se você comparar o custo da conta com o custo que você faz hoje numa linha de financiamento, a conta é muito mais desvantagem você pagar a sua conta de energia elétrica. A conta é muito mais onerosa. Você acredita que a energia solar, ela é o futuro, esse tipo de energia renovável, digamos assim? Na verdade, eu digo que ela é o presente, que isso já está acontecendo e a tendência é cada vez, né, isso se estabelecer no futuro, nas casas, nos comércios, né, de maneira geral, e tanto pela questão financeira, pela questão ambiental. Então a energia solar já faz parte da realidade desse novo espaço urbano, digamos assim. Faz parte, ainda mais pela questão climática da nossa região, né? Ela é uma tendência forte aqui no Brasil, né? E em especial aqui no Ceará. A cidade de Redenção tem hoje pouco mais de 26 mil habitantes e fica a 55 quilômetros de Fortaleza. Esta cidade possui uma rica história que a gente começa a desvendar no papo com o historiador Américo Souza. Confira! E quem vai contar mais sobre a história de Redenção e Acarape é o professor historiador Américo Souza. Como vai, professor? Bom dia, obrigado pela oportunidade. Conta pra gente como foi que começou a história da cidade. Começa por Acarape, né? Exato. O que você tinha na região, fundamentalmente, era um domínio da vila de Baturité por todo o território do que hoje a gente conhece como maciço de Baturité. Toda aquela região pertencia, administrativamente falando, à vila de Baturité, até meados do século XIX. A partir da segunda metade do século XIX, você começa a ter um desmembramento de vários territórios da vila de Baturité que vão formar novas vilas. É o que acontece, por exemplo, em 1868, em que o território de Acarape é desmembrado da vila de Baturité e vira uma vila autônoma, né? Em 89, essa vila de Acarape
muda a sua designação, muda a sua nomeação para Vila de Redenção, e mais tarde, já em 1987, o território é novamente desmembrado, e aí o que era a cidade de Redenção vai se tornar Redenção, Acarape e Barreira, né? Se divide o território em 3 municípios e essa configuração atual que a gente tem. Tinha uma comunidade jesuítica no território de Baturité, né, que incluía também a área de Acarape. Você tinha um aldeamento ligado à vila de Baturité, que pegava toda a região do maciço, né? Era um aldeamento bastante extenso, um dos maiores que o Ceará teve. E sobre a economia da região, como é que ela começou a se movimentar? Assim? Tinha a questão da venda de algodão, né? Você, fundamentalmente, ali a partir do século XIX, a região do Maciço Baturité como um todo, e a vila de Acarape especificamente, vai atuar no abastecimento da capital, abastecimento de Fortaleza. Então você tem produção de algodão, que é pequena, mas ela acontece, tem uma produção bastante considerável de cana-de-açúcar e derivados da cana, como a rapadura, a cachaça, o melaço, produção de banana, produção de arroz, enfim, são produtos necessários para o consumo na cidade de Fortaleza, porque Fortaleza sempre teve uma dependência muito grande daquilo que vinha do interior do estado ou que vinha de fora do estado, porque Fortaleza sempre foi uma cidade eminentemente comercial, né? De trabalhar com transações de mercadorias que ela pegava do interior, trazia para si e às vezes vendia para fora do estado, e aquele que ela pegava de fora e vendia internamente também para o interior do estado, né? É o que muitos vão chamar de uma cidade empório. Então, Fortaleza era muito dependente de um cinturão de produção agropecuária que havia em torno dela, que se estendia até a região do Maciço Baturité. Como essa atividade econômica influencia no crescimento da cidade? Como uma atividade eminentemente de produção rural, isso faz com que, do ponto de vista urbano, a cidade tenha sido sempre muito pequena, né? Até hoje é um dos municípios, uma das sedes de municípios menores que a gente tem no estado. Hoje, fundamentalmente, você tem pequenas propriedades rurais que continuam produzindo, mas de uma maneira muito incipiente, e a economia hoje está muito mais ligada a benefícios que vêm do Estado. A economia se fragilizou muito na medida em que outros espaços de abastecimento da cidade de Fortaleza foram emergindo, né? E aí você tem quase que um abandono dessa necessidade de transporte de produtos e mercadorias entre Redenção e Fortaleza. A cidade de Redenção ela é muito conhecida pela história ligada à abolição. Fala um pouco para a gente sobre isso. De fato, a cidade de Redenção, então se chamava ainda Vila de Acarape, em 1º de janeiro de 1883, ela é a primeira cidade a registrar a libertação de todos os cativos que ela tinha, né? Nesse dia 1º de janeiro de 1883, ela liberta um contingente de 116 cativos, né? E aí tem duas coisas para a gente entender. Primeiro, você pensa que o território era bastante vasto, né? O território de Acarape é o que hoje compõe 3 municípios da região. Você percebe como a demanda por mão de obra escravizada na região era muito pequena. Havia poucos escravizados na região, porque fundamentalmente o que você tinha eram propriedades rurais pequenas e médias, com uma produção fundamentalmente conduzida pelos membros das famílias que eram donas das propriedades. Você tinha um contingente pequeno de escravizados. Então, por que isso é importante? Porque a primeira coisa que a gente tem que entender é que a mão de obra escravizada ela não era um fator fundamental para a economia local, né? Esses escravizados eles foram adquiridos fundamentalmente como investimento pelos seus proprietários, também como status
porque no século XIX possuir escravos dava um status, né, elevado aos proprietários. Então, o que acontece? Os proprietários rurais, que são também os deputados da Assembleia Provincial do Estado, eles começam a aprovar, já no final da década de 1860, uma série de leis que estabelecem fundos bastante vultuosos, um volume financeiro bastante gordo, para que o governo provincial, né, compre os escravizados e os liberte. Né, e os compre, inclusive, num valor muito superior ao que era o valor de mercado. Então, o processo de abolição no Ceará, ele é fundamentalmente feito por manumissão. Ou seja, o Estado subsidia, o Estado indeniza o proprietário num valor bastante considerável para que ele liberte. Vamos falar um pouco dos monumentos que contam a história da cidade, né? A começar por aquele painel, né, que já é a de entrada, né, porta de entrada da cidade. Conta a história dele para a gente. Então, a cidade de Redenção tem alguns marcos alusivos à abolição, né? Tem o painel da Negra Nua na entrada da cidade, tem o obelisco, tem o busto da Princesa Isabel e tem a estátua do mulato, né? Que é a estátua de um escravo. Esses monumentos eles foram todos construídos já no século XX, né? E sempre vinculados a um esforço conduzido pelas elites políticas de celebrar essa imagem da cidade como a redentora, né? A cidade que aboliu a escravidão. Ícones de um esforço de uma elite, de um autoelogio. Ora, nós libertamos os escravos, nós somos os descendentes dos líderes libertários de Acarape. Especificamente, o painel da Negra Nua, ele é construído para celebrar o centenário da autonomia da Vila de Acarape. Isso é interessante porque ele é erguido não para celebrar o centenário, por exemplo, da libertação, mas ele é erguido em 1968, quando fazia 100 anos que a cidade deixou de pertencer a Baturité e agora é livre. Então ergue-se aquele monumento e ele é muito emblemático dessa lógica de uma libertação conduzida por pessoas iluminadas, por pessoas importantes, porque ele traz a figura de uma mulher negra que está nua, né? E a nudez é algo que fragiliza, é algo que expõe, né? E ela está de joelhos olhando para uma luz que vem do alto, né? O que configura claramente uma simbologia de uma liberdade que é dada de presente para alguém que é incapaz de construir. Obrigada, viu, por dividir teu conhecimento com a gente. Eu agradeço a oportunidade de poder falar. Raramente o interior do estado tem espaço para poder se mostrar um pouco. É muito gratificante poder estar aqui falando com vocês. Eu agradeço pelo interesse. Obrigada, viu? Tá, obrigado. Um bom dia para vocês, bom trabalho. Depois dessa conversa cheia de conhecimento, chegou a hora de visitar a Redenção e ver de perto essa história ainda viva na população e nas ruas da cidade. Durante muito tempo, uma moradora de Redenção, que se chamava Ladeice Silveira, colecionou um conjunto de documentos públicos e particulares importantes para a compreensão da história da cidade de Redenção e da região do maciço de Baturité. Em 2015, ela faleceu. Com isso, pesquisadores e historiadores se organizaram para catalogar esse acervo histórico. Para a gente compreender a história da fundação de uma cidade, é fundamental a gente ter acesso aos documentos históricos dela. Para isso, a Valdélia, que é historiadora e moradora aqui de Redenção, ela colaborou com uma organização de documentos históricos aqui da cidade e vai falar um pouquinho mais com a gente sobre isso, né? Tudo bom, Valdélia? Oi. Como foi que começou esse processo de organização desses documentos? Na verdade, a gente tomou conhecimento dessa senhora, Ladeice Silveira, em 2015, quando eu fiz uma entrevista com ela para um trabalho de conclusão de curso. E
Daí por diante a gente sempre ouvia falar que para escrever sobre a cidade precisava consultar a dona Ladeíce Silveira. Em 2016, eu conversando com o professor Américo, e aí a gente falando da importância desses documentos que ela tinha na casa dela, ela tinha uma biblioteca muito grande onde ela arquivava esses documentos, e surgiu a ideia da gente entrar em contato com a família para ver se a família tinha interesse em fazer a doação. E aí, quando a gente entrou em contato com a família, de início eles ficaram meio receosos, mas depois eles viram que era um trabalho sério, ligado à Unilab, eles optaram por fazer a doação. Passamos um período visitando a própria casa da dona Ladeíce, onde a gente fez o tratamento, que é a limpeza de todo o material, e catalogou, né? Cada um desses materiais. Foram 900 e poucos itens, e a família doou 327. Nesse meio tempo, o professor Américo, da Unilab, ele desenvolveu um projeto de extensão, que foi justamente para ajudar na catalogação, no tratamento da maneira adequada dos documentos. E a gente ficou trabalhando nesse processo na casa mesmo da dona Ladeíce Silveira, acompanhado pela dona Evenice, que é irmã da falecida. Durante esse teu contato com esses documentos, assim, o que você descobriu da história da cidade? A documentação da dona Ladeíce era uma documentação bastante vasta, né? Uma coleção bem grande, mas que sempre estava presente, vez ou outras, através de recortes de jornais, de revistas, de escritos da própria dona Ladeíce, era a presença constante dessa história abolicionista da cidade de Redenção. E aí depois, em uma futura entrevista que eu fiz com a irmã dela me reafirmou aquilo que a gente já havia percebido no processo de catalogação, que era que o foco dela era muito grande nessa parte da abolição da escravidão e das festas de Santa Rita, que é a festa da qual padroeira aqui do município de Redenção. Inclusive, a gente encontrou nos escritos dela a própria organização da festa do cinquentenário da abolição, toda feita à mão pela própria dona Ladeíce Silveira. Então, ela participava diretamente dessa construção da memória coletiva. Você, como historiadora, você já tem uma noção de como é importante ter esses documentos preservados, esses documentos históricos. Agora fala para quem está nos assistindo, assim, né? Por que é importante, o que é necessário ser feito para preservar essa documentação? A partir do momento em que a gente teve acesso a esses documentos, a gente começou a refletir, né, também sobre essa necessidade de organização, catalogação, tratamento desses documentos e a maneira de mantê-los armazenados de uma maneira adequada, né? No imaginário popular, as pessoas têm aquela coisa de que é um documento antigo, eu tenho que guardar, mas geralmente esses documentos não ficam guardados de uma maneira adequada e com o passar dos anos eles vão se deteriorando e acaba que a gente perde esses documentos, né? A coleção particular da dona Ladeíce, ela deu origem a algo muito maior. Foi ao NUDOC, Núcleo de Documentação Cultural, Ladeíce Silveira, que ficou com o nome dela, né, aqui da Unilab. Então, esse núcleo tem à frente o professor Américo. A coleção da dona Ladeíce foi o pontapé inicial para a gente ter esses documentos resguardados de maneira adequada, né? É muito importante preservar essa documentação histórica. A gente tem documentos lá bem antigos. A dona Ladeíce Silveira, ela era professora. Ela ocupou por diversas vezes o cargo de secretária de Educação. E ela gostava de história, de guardar sempre tudo que ela encontrava. Ela guardava jornais, recortes de revistas, ela escrevia a história que as pessoas contavam para ela, ela pesquisava a história de Santa Rita, ela pesquisou a história inteira de Santa Rita lá nas suas origens, para poder desenvolver um material e guardar esse material. O programa Urbanidade de hoje chegou ao fim. Mas nós voltamos em breve, sempre repensando o espaço urbano e o local onde vivemos. Nossos encontros são às terças, quintas e sábados aqui na TV Diário. Até a próxima!